Olá, tudo bem? Prontos para a gente mergulhar a fundo de novo? Hoje o material é, olha, fundamental e denso. São trechos do Complexo, Arquétipo e Símbolo na Psicologia de C.G. Jung, da Yolande Jacob. Um clássico. E o mais interessante é que o próprio Jung prefaciou, né? E ele já começa dizendo assim, sem rodeios: o problema tratado por esse livro tem me ocupado faz muito tempo. Isso já dá o tom da complexidade, né? Exato. Mostra que não é um passeio no parque. De fato. São conceitos basilares da psicologia analítica. A Jacob mesma, na introdução, fala da dificuldade que é ter uma linguagem intersubjetiva na psicologia profunda. É quase uma Babel linguística, ela diz. Uma Babel. Gostei disso. Faz sentido. Por isso é tão importante tentar clarear esses termos, né? Ir além de uma definição muito estreita. Perfeito. Então, essa é a nossa missão aqui hoje. Vamos tentar, como direi, desemaranhar esses três conceitos: complexo, arquétipo e símbolo. Uhum. A gente quer entender o que cada um significa, como eles se conectam, sabe? E por que o Jung achava eles tão cruciais para entender a nossa mente. Ok, vamos lá então? Vamos. E é importante lembrar, né, que Jung não tirou isso do nada, da cartola. O conceito de complexo, por exemplo, nasceu ali, direto da prática clínica dele. Ah, dos famosos experimentos de associação. Exatamente, da clínica Burgholtzli. A psicologia profunda lida com a ambiguidade da vida psíquica. E definições muito rígidas poderiam, assim, matar essa vitalidade. A busca por uma linguagem que capture a complexidade, não que simplifique demais. Entendi. Bom, então vamos começar pelo mais famoso, talvez, o tal do complexo. Jung até falou que os complexos, e não só os sonhos, como Freud dizia, seriam a verdadeira via régia para o inconsciente. É uma afirmação forte, né? E o termo mesmo, complexo emocionalmente acentuado, foi ele quem consolidou vindo desses experimentos que você mencionou. Correto. E os experimentos eram, na forma até simples, mas muito reveladores. Ele dava uma lista de palavras, as palavras estímulo, né? E aí media o tempo de reação, via a resposta da pessoa. Quando a pessoa hesitava muito, demorava para responder, esquecia a palavra, ou dava uma resposta meio estranha, sabe? Ou mostrava alguma emoção forte. Aí tinha coisa. Aí tinha, para Jung, isso era um sinal. Apontava para a interferência de um conteúdo lá do inconsciente, carregado de afeto, que tinha sido cutucado pela palavra. Era a prova empírica, assim, da existência desses núcleos afetivos. Nossa, aqui a coisa começa a ficar interessante de verdade. Ele até usa uma metáfora musical para isso, não usa? Usa, sim, a do leitmotiv. Isso. Comparando o complexo e a sua tonalidade de sentimento, né? Com um tema musical do Wagner, que fica lá tocando na nossa cabeça. É uma imagem muito boa. É como se esse tema musical influenciasse o nosso humor, nossas ações, e muitas vezes a gente nem percebe, né? Totalmente. E, assim, formalmente falando, Jung descreve o complexo tendo um elemento central, um núcleo que carrega o significado e que é, na essência, inconsciente. E como ele se forma? Ele se forma a partir de tendências que a gente já nasce com elas e também das nossas experiências de vida, principalmente aquelas com muita carga emocional. Mas o ponto talvez mais radical da ideia seja a tal da autonomia dos complexos. Autonomia? Como assim autonomia? Quer dizer que pedaços da nossa própria mente podem agir sozinhos, fora do nosso controle? É exatamente essa a ideia. Assustador, né? Mas é isso. Eles podem funcionar quase como personalidades parciais dentro da ente. A Iambi chama eles de verdadeiros desordeiros das regras da casa psíquica. Desordeiros, adorei. Eles têm um certo grau de independência do controle do ego, sabe? Podem influenciar a consciência ou até, dominar a consciência por um tempo. Agem como um corpus alieno, um corpo estranho mesmo, dentro do nosso espaço consciente. Uau! É um conceito que desafia muito a nossa ideia de ter um eu totalmente unificado, sempre no comando, né? Nossa, com certeza. Desordeiros, corpos estranhos. Isso muda a forma como a gente olha para certos comportamentos, né?
Aquelas reações exageradas, coisas que parecem sem explicação. Sem dúvida. E as características deles são bem marcantes. Tem aquele caráter obsessivo, sabe? Que fica voltando sempre na mesma tecla. E muitas vezes possessivo, que parece que toma conta da pessoa. Uhum. Eles causam aqueles lapsos de memória, falhas de atenção, julgamentos que parecem não fazer sentido, irracionais, atitudes que acabam atrapalhando a pessoa a se adaptar à realidade. E o ponto crucial, são sempre carregados de afeto, de emoção muito intensa. E como eles se relacionam com o ego, com a nossa parte consciente, nosso senso de identidade? É sempre uma briga? Então, nem sempre é uma briga aberta, visível. Um complexo pode ficar lá meio que adormecido no inconsciente sem causar muito problema aparente. Até que uma situação externa, o que Jung chama de constelação, ativa ele. Ah, uma situação gatilho? Isso. E aí, quando ele está ativo, a relação com o ego pode variar. Nos casos mais, digamos, intensos, pode rolar uma identificação, parcial ou até total. O ego meio que perde o controle, sabe? E passa a servir aos objetivos do complexo. Entendi. Seria tipo, sei lá, alguém que tem um complexo materno muito forte, não resolvido, e todas as decisões da pessoa, mesmo as que parecem conscientes, estão, na verdade, girando em torno dessa dinâmica lá do inconsciente. Perfeito, é um ótimo exemplo. Precisamente isso. E as consequências dessa identificação podem ser várias, né? Desde uma dificuldade crônica da pessoa se adaptar, até uma coisa que Jung chamou de inflação do ego. Inflação. É quando a pessoa se identifica com o conteúdo mais profundo, arquetípico do complexo, aí ela pode se sentir grandiosa, quase divina, ou o oposto, né? Demoníaca. E outro mecanismo muito comum é a projeção. Ah, a famosa projeção. Sim. Aquele conteúdo do complexo que a pessoa não aceita em si mesma, ela acaba vendo no outro, atribui para o outro. Nossa, essa descrição toda dos complexos só bem negativa, né? Quase como uma doença mesmo. Eles são sempre um problema, algo que a gente tem que, eliminar. Olha, aí que está um ponto muito importante e que diferencia a visão do Jung, principalmente na fase mais madura do pensamento dele. Embora eles possam, sim, causar um sofrimento enorme, Imagino que sim. os complexos não são vistos só como patologia. Eles podem ser compreendidos, trazidos para a luz da consciência, e esse processo de tornar consciente é transformador. De que forma? O que acontece quando a gente consegue, encarar um complexo desses de frente? Ele perde boa parte daquele poder compulsivo, sabe? Daquela autonomia que ele tinha. Torna-se possível o que Jung chamou de um diálogo dialético. Um diálogo. Entre o ego e o complexo. Exato. É como se você pudesse negociar com essa parte autônoma. E a energia psíquica que estava presa ali no complexo, mantendo ele escondido, ou alimentando os problemas que ele causava, essa energia fica disponível para a consciência, para novas atitudes, para o desenvolvimento da personalidade. Acontece uma redistribuição de energia na psique. Essa ideia de diálogo dialético, nossa, é fascinante, porque tira aquela sensação de que a gente é só uma vítima passiva dessas forças internas, né? O livro até tem uma imagem antiga, lá do século XVII, de um exorcismo dos complexos. Sim, eu vi essa imagem. Claro que é uma visão antiga, pré-psicológica, né? Mas, de alguma forma, reflete essa ideia ancestral de que a gente tem umas coisas dentro da gente que precisam ser confrontadas. Ou expulsas ou, no caso de Jung, integradas. Sim, ilustra bem essa luta humana com essas forças internas. E a forma como os complexos aparecem, como eles se manifestam, o que a gente chama de fenomenologia, é bem variada. A Jacobi tenta dar uma organizada nisso, descrevendo alguns jeitos típicos. Ah, como eles se mostram na prática? Isso. Por exemplo, 1. Podem aparecer como um bloqueio do nada, assim, no meio do pensamento. Sabe aquele branco? Uma falha de memória? Isso pode indicar um ponto de energia autônoma interferindo. 2. Podem se manifestar como um conflito interno muito forte, agudo, um segundo eu inconsciente que fica brigando com as suas intenções conscientes. Tipo, querer uma coisa e fazer outra? Exato. 3. Em casos mais extremos, pode levar a uma dissociação mais séria, tipo a dupla personalidade.
4. Através da identificação que a gente falou, onde o ego é tomado pelo complexo e age sobre a influência dele sem nem notar. 5. Pela projeção, né? Atribuindo aos outros os conteúdos do próprio complexo, vendo maldade, culpa, perseguição, onde talvez não tenha nada disso. 6. E também por uma espécie de névoa na consciência. Uma dificuldade de separar o que é de dentro e o que é de fora, o que atrapalha o julgamento claro da realidade. É bastante coisa. Um leque bem amplo de como eles podem bagunçar a nossa vida. E como o ego, a nossa parte consciente, costuma reagir a essa presença incômoda. A Jacobre resume em 4 posturas principais do ego em relação a um complexo. Primeiro, a inconsciência total. A pessoa nem sonha que aquilo existe nela. Ignorância é uma bênção. Só que não, né? Que é vê-lo nos outros. E quarto, a confrontação. É a confrontação. Imagino que seja o caminho mais produtivo, né? Mesmo sendo mais difícil. Sem dúvida nenhuma. Jung achava que evitar essa confrontação leva ao sofrimento neurótico. É o que ele chamava de conflito moral. É a tentativa de não encarar a própria sombra, a própria dor. Faz sentido. E a confrontação exige coragem, né? Exige força do ego, disposição para aceitar umas verdades sobre si mesmo que podem ser bem dolorosas, difíceis de engolir. Isso levanta uma questão importante sobre a coragem que a gente precisa ter para um autoconhecimento de verdade, que vá além do superficial. Não é um processo fácil, não é indolor. Definitivamente não. E é nesse ponto que a visão do Jung se expande, né? Vai além do inconsciente pessoal que o Freud focava, ele começa a ver outras camadas. O que isso significa para a origem dos complexos? Exatamente aí. Enquanto o Freud focava mais no inconsciente pessoal como um depósito daquilo que foi reprimido ou esquecido na vida da pessoa, o Jung percebeu que certos conteúdos que apareciam em sonhos, fantasias, nos sintomas dos pacientes, não dava para explicar só pela história de vida deles. Tinha algo mais. Tinha algo mais. Pareciam ter uma natureza mais universal, sabe? Mais arcaica, mítica. Isso levou ele a propor a ideia do inconsciente coletivo. Ah, o famoso inconsciente coletivo. Então, como isso se liga com os complexos? Quer dizer que existem tipos diferentes de complexos vindo de lugares diferentes da psique? Sim. Jung começou a fazer essa distinção entre os complexos que vêm mais das experiências pessoais, dolorosas, conflituosas. Esses estariam mais ligados ao inconsciente pessoal. E aqueles conteúdos e complexos cuja raiz parecia ser mais profunda, mais universal, muitas vezes de natureza meio irracional, estranha, mítica mesmo. Esses viriam do inconsciente coletivo. Então, um complexo que parece super pessoal, tipo, sei lá, um problema com a figura do pai, pode, na verdade, ter raízes em algo mais... universal. Um padrão mais profundo. Correto. Um complexo pessoal pode funcionar como se fosse uma porta, sabe? Uma porta que se abre para essas camadas mais profundas do inconsciente coletivo. Quando você começa a explorar as ramificações de um complexo pessoal, pode acabar encontrando temas, imagens que têm a ver com mitos, com contos de fadas, com símbolos universais. É a nossa herança psíquica como humanidade. O pessoal e o coletivo, eles se misturam, se entrelaçam ali. Fascinante. E quanto àquele lado negativo dos complexos? Ele continuou vendo ele só como algo ruim a ser eliminado? Não. Especialmente depois ali de 1924, mais ou menos, ele desenvolveu muito a ideia do duplo aspecto. Duplo aspecto? É. Aquilo que aparece como um problema, um sintoma, um complexo que causa dor, pode, paradoxalmente, ter um significado positivo escondido ali. Interessante. Pode ser um chamado para a gente se desenvolver, um estímulo para mudar, ou pode até conter a semente de algo criativo. Não é só a ausência do bem, entende? É algo que, se a gente confrontar e entender, pode ter um potencial de transformar a gente. Isso dá uma perspectiva bem mais esperançosa, né? Apesar da dificuldade toda. Ele chegou a classificar os complexos de alguma forma? A Jacob menciona algumas distinções que Jung fazia.
Por exemplo, entre complexos doentes, que estariam mais ligados ao inconsciente pessoal e precisariam ser integrados, e complexos saudáveis, que seriam partes normais da nossa estrutura psíquica. Uhum. Ou entre aqueles que foram reprimidos que já foram conscientes um dia e aqueles que nunca chegaram à consciência, que vêm dessas camadas mais antigas, arcaicas. E ela ressalta muito a universalidade desses temas. Ela encontra ecos dessas dinâmicas dos complexos em mitos super antigos como o de Gilgamesh ou em contos como o de Tobias, mostrando que não são problemas só nossos, de hoje, ou puramente individuais. Faz todo sentido. Incrível. Bom, se os complexos pessoais vêm das nossas experiências e alguns conteúdos vêm dessas camadas coletivas, de onde exatamente vem essa matéria-prima universal? Acho que isso leva a gente direto para o arquétipo, né? O Jung fez uma distinção clara sobre isso lá em 1934. Exatamente. Ele afirmou que os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente esses complexos carregados de emoção que formam a nossa intimidade psíquica. Já os conteúdos do inconsciente coletivo são os arquétipos. Então, o arquétipo seria a estrutura por baixo desses conteúdos universais, que aparecem nos complexos que têm essa origem coletiva. Isso. O arquétipo é descrito como a dominante do inconsciente coletivo, é o padrão que estrutura tudo, sabe? É inato, é universal e organiza a nossa experiência psíquica. Nos predispõe a formar certas imagens e a ter certos tipos de vivências. É a forma vazia que a experiência depois vai preencher. Mas o que é um arquétipo em si? Nossa, parece um conceito ainda mais abstrato que o complexo. E com certeza é. A própria Jacob reconhece essa dificuldade. Ela diz que arquétipo é talvez mais uma paráfrase do que uma descrição exata. Porque o arquétipo em si mesmo, Jung dizia, é irrepresentável, é invisível. Invisível? É uma potencialidade que a gente herda, uma capacidade de entender o mundo e de formar imagens de certos jeitos, como a imagem da mãe, do herói, da sombra, do divino. Pensa talvez como o leito seco de um rio. A forma, o leito, o arquétipo, existe lá como potencial. Aí vem a água, a nossa experiência pessoal, cultural, e preenche essa forma, torna ela visível. O fascinante aqui é essa ideia de que existem padrões psíquicos universais, herdados, que moldam como a gente percebe o mundo e como a gente se comporta, de forma inconsciente. Entendi. A forma pré-existente que a experiência preenche. Faz sentido. E o símbolo? Como ele entra nessa história toda? A contracapa do livro dá uma pista, né? Parece que liga tudo. A contracapa resume bem mesmo. Para Jung, complexo e símbolo acabam coincidindo em muitos aspectos. Por quê? Porque ambos estão enraizados num núcleo de significado arquetípico, lá no fundo, no inconsciente coletivo. Os símbolos, principalmente aqueles que surgem espontaneamente em sonhos, na arte, em rituais, seriam as manifestações que a gente consegue ver e que são carregadas de energia desses arquétipos que são invisíveis. Então o símbolo torna o arquétipo visível? De certa forma, sim. Eles emergem daquela capa individual do complexo, mas eles apontam para algo maior, para o padrão universal que está por trás. Se o arquétipo é estrutura invisível, o símbolo é uma das suas expressões, uma expressão concreta e cheia de significado. Certo. Ufa. Acho que as peças estão começando a se encaixar agora. Deixa eu ver se eu entendi. A gente explorou os complexos como esses centros de energia emocional, muitas vezes autônomos, né? Dentro da nossa psique. Isso. Com raízes tanto na nossa história pessoal quanto nesses padrões universais, coletivos. Vimos como eles se manifestam de jeitos diferentes e a importância, segundo Jung, de não só reconhecer, mas de confrontar, de integrar eles num diálogo consciente. Exato. E aí a gente entendeu que esses complexos estão ligados aos arquétipos, aquelas estruturas primordiais do inconsciente coletivo e que eles se expressam muitas vezes através de símbolos que são carregados de significado. Foi isso. Uma ótima síntese do nosso percurso aqui, exatamente isso. Então tá, mas qual seria a grande mensagem por trás disso tudo? Dessa arquitetura tão intricada da psique que o Jung propôs, o que isso tudo significa, assim, na prática pra gente? Olha,
Significa, fundamentalmente, que a psique humana é vista como um sistema muito mais dinâmico, muito mais complexo e bem menos unificado do que a gente costuma imaginar. O nosso ego consciente não é o único ator nesse palco, sabe? Uhum. Existem essas outras forças, os complexos, agindo com uma certa autonomia. Eles podem ser fonte de muito sofrimento, de muito conflito, sim, podem. Mas, e esse é o ponto crucial, eles não são só patologia. São partes que fazem parte da nossa estrutura psíquica. São como pontos focais de energia vital. E a chave seria a forma como a gente lida com eles, então. Exatamente. A abordagem junguiana, como a Jacobi apresenta tão bem, ela enfatiza que o reconhecimento, a compreensão e a confrontação desses complexos, aquele diálogo dialético que a gente falou, é o caminho. Não só para aliviar o sofrimento, mas para o nosso crescimento psicológico. É através desse processo que a energia psíquica se reorganiza e a gente se torna mais consciente, mais integrado. Se a gente conectar isso com um quadro geral da obra de Jung, a análise dos complexos é um passo essencial naquilo que ele chamou de processo de individuação. A jornada para se tornar quem a gente realmente é na nossa totalidade. Exatamente. O caminho para realizar nosso potencial como indivíduos únicos e completos. Uma jornada sem dúvida desafiadora, mas com um potencial de transformação enorme, pelo visto. Sem dúvida nenhuma. E isso talvez nos leve a um pensamento final, para a gente ficar refletindo. Se os complexos têm mesmo esse duplo aspecto, né? Se eles incluem um potencial criativo ou transformador, como seria se a gente mudasse um pouco a nossa perspectiva sobre eles? Como assim? E se, quando a gente identificasse aqueles nossos leitmotivos emocionais que ficam voltando nossos complexos mais ativos no dia a dia, em vez de só ver eles como falhas, como problemas para a gente esconder ou suprimir, e se a gente passasse a encarar eles como pontos de partida? Pontos de partida para quê? Como pistas valiosas, sabe? Que apontam para aspectos nossos que a gente não conhece, que não viveu ainda ou que não desenvolveu. O que poderia surgir se a gente tratasse os nossos complexos não só como feridas que precisam ser curadas, mas também, quem sabe, como portais para uma compreensão mais profunda de quem a gente realmente é? Fica aí a reflexão.